Isa Pena, do PSOL. Deputada, mais uma vez, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Eu que fico muito agradecida, gente, por todos os convites que vocês me fazem, pela oportunidade de falar com a audiência de vocês. Deputada, vamos fazer uma análise aí do cenário a partir de agora, das decisões das autoridades, e a cada dia mais, né, os casos e as mortes aumentam no nosso país. O que é preciso ser feito, deputada? Bom, isso é uma pergunta tanto quanto complexa. A gente precisa partir de uma análise sobre o que já é o nosso país, né? Tá dando eco aqui para mim. Sem dúvida nenhuma, Não sei estamos se pra... estabelecendo, deputada, mas é importante a gente explicar esse cenário. O seu áudio está chegando de forma perfeita ao telespectador. Tá bom, então vamos lá. Bom, a gente vive em um dos países mais desiguais do mundo. No Brasil, 6 pessoas, eu repito, 6 pessoas e não 6 empresas têm uma fortuna igual a 50% da população mais pobre somada. Então, você pega tudo que essa população mais pobre, esse 50% mais pobre da população tem e soma, e você tem aí uma fortuna igual a 6 pessoas. Né? Essa é a situação desse abismo de desigualdade que a gente vive no Brasil. E essa desigualdade social, ela se reflete no que diz respeito também ao acesso das pessoas a direitos, né? Porque quando você tem uma concepção, e o neoliberalismo, o modelo econômico que a gente vive, ao qual nós estamos sujeitos, o neoliberalismo, ele coloca aquilo que deveriam ser direitos, ou pelo menos que alguns acreditam que deveriam ser direitos, e que só assim a gente consegue viver em coletividade, né, de forma harmônica, mas, portanto, ele pega algo como a saúde e transforma em mercadoria. Então, ao invés de se investir no SUS, se dá subsídios para as grandes empresas dos planos de saúde sobreviverem. O resultado disso nós estamos diante de um país que tem muito mais dificuldade de passar por um momento de pandemia. É importante que se diga que o pronunciamento do nosso presidente Jair Bolsonaro, agora me chegou a informação, eu espero estar errada, mas me parece que ele vai fazer um anúncio de uma campanha publicitária para que as pessoas voltem ao trabalho. Isso é de uma irresponsabilidade absurda. Espero que eu esteja errado. Mas caso eu não esteja, é preciso que as pessoas façam o contrário do que o presidente está pedindo para elas fazerem. Isso é um direito das pessoas, né? O direito de desobediência civil é um direito que decorre dos preceitos fundamentais da Constituição Federal de 1988. Além de deputada, eu também sou advogada. E a gente tem sinais que são muito preocupantes. Para vocês verem, no momento como esse, os bancos congelaram os juros e diminuíram as linhas de crédito disponíveis para a população. Essa é uma notícia que saiu hoje, agora no Jornal da UOL, da Folha de São Paulo, ligado à Folha de São Paulo. Então, com as fontes verificadas estão lá, eu só trabalho com dados verificados e fontes referenciadas, né? Não trabalho com áudios de WhatsApp, não trabalho com jornais que a gente sabe que não são nem obrigados e não são fiscalizados, né? Nem minimamente ali para colocar aí as fontes dos dados que pegam. E a gente vê isso é um retrato do que pensa a elite brasileira. Então, a declaração do Roberto Justus, a declaração do dono da Rede Madeira, de lanches. Teve um ator ontem, não vou me lembrar o nome dele, mas eu adoro esse ator, inclusive. Ele fez uma conta em que se esses empresários todos, né, que estão falando que é só uma gripezinha e tal, a primeira pergunta que ele fez a esses empresários, que eu achei muito pertinente, então vamos aplicar a sua lógica à sua família.
Quem da sua família pode morrer para a economia continuar ok? Aí, em seguida, ele pega o lucro dessas empresas do ano de 2019 e faz a seguinte conta. Divide por R$ 1.000, porque, digamos, seria até um pouco acima do que é o salário mínimo hoje no Brasil. Por 3 meses, né? Então, ele faz dividido por 3.000, que seria, né, por 3 meses, que é aí a previsão do que deve durar. Pode ser que dure mais, mas a verdade é que ele chegou a um dado muito interessante que, se somasse só esses empresários, foi um Banco Itaú, o Roberto Justus e o dono da Madeiro, somados, fizessem essa doação à sociedade, já que eles estão muito preocupados, né, com o emprego das pessoas, já que se eles fizessem esse sacrifício, eles conseguiriam pagar por 3 meses o valor de R$ 1.000 por mês para cada pessoa, para 100 milhões de pessoas. Ou seja, o que a gente vê no Brasil é uma falta absoluta de empatia. Uma elite que ainda não superou sequer o fim da escravidão. Uma elite que não se vê como, não vê no outro o seu igual. Uma elite e a gente vê a reprodução disso na Assembleia Legislativa, assim, pessoas que olham para o próximo e não tem a menor relação de empatia com a dor daquelas pessoas. Então, isso é muito grave. Essa cultura política dessa elite atrasada tem que acabar. Hoje a gente viu, gente, o Boris Johnson testou positivo para o coronavírus, né? Hoje de manhã saiu essa notícia. Ou seja, a gente está falando de uma doença cujo vírus é muito desconhecido ainda para a ciência e, portanto, daí vem o perigo, né? Não temos vacina, não temos remédio. A gente teve aqui o caso de uma mulher talentosíssima que já foi maestra da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. 64 anos. De quanto? 64 anos ela tinha. 64 anos, um talento que foi perdido por coronavírus. E ela não estava entre os casos confirmados, porque ela não chegou a fazer o teste, né? Então, veja, e eu já recebi casos de pessoas de 34 anos que morreram. Ou seja, ainda que nós tenhamos, sim, um grupo de risco que está ali, que é possível de se delimitar, né, pelas divisões da ciência, pelas métricas que os cientistas estão usando para analisar a evolução da pandemia, é verdade que a gente tem casos de pessoas de 40, de 30 anos morrendo, crianças morrendo por causa desse vírus. Então, não é verdade, se é que ainda precisa dizer isso, que é só uma pandemia. Eu faço um apelo, né, a todos, a todas, que não sigam uma campanha absurda que vai colocar em risco a vida de vocês, a vida de todos nós, que não saiam nas ruas. Quem pode, fica em casa. Nós tivemos também, Guga, uma vitória muito importante ontem, que foi a aprovação da renda mínima para cada pessoa e para cada família. Bom, o projeto ele é um tanto quanto complexo. Eu tenho muito orgulho de dizer que o meu partido, o PSOL, né, que todo mundo fala que um monte de coisa do PSOL, mas na hora do vamos ver é quem está lá brigando, e quem acompanha o parlamento sabe disso. É importante cobrar que as pessoas acompanhem o parlamento. É preciso acompanhar, não dá para terceirizar a sua participação política. Foi essa lógica, aliás, que nos trouxe até aqui, né, nesse caos institucional, político, cultural que a gente vive hoje. Então, é preciso dizer e destacar o papel do PSOL, mas de uma forma geral, de toda a bancada da oposição e do Centrão também, como dito lá, que aprovou esse projeto tão importante. Por quê? Porque as pessoas, de fato, estavam muito preocupadas e legitimamente, obviamente, preocupadas com a sua renda, né? Então, o que eu vou fazer? Aquela pessoa que trabalha no dia e precisa daquele dinheiro para comer, para botar comida na mesa, né? Aquela pessoa que não tem uma poupança, aquela pessoa que não tem crédito no banco, aquela pessoa como são e como é a grande maioria da população brasileira.
Então, o que foi aprovado, né? É importante só deixar claro algumas coisas, eu não vou poder me aprofundar sobre isso agora, mas é importante deixar claro. Foi R$ 600 por pessoa, por trabalhador, que comprovarem, evidentemente, alguns requisitos, então é a renda até 3 salários mínimos e tal, e R$ 1.200 por família, né? Isso é muito importante. Importante lembrar que a proposta do Jair Bolsonaro no começo era de R$ 200 por pessoa. Eu não preciso falar para ninguém que R$ 200 por pessoa é uma proposta desumana, é uma proposta de um sociopata, para ser assim muito clara, né? Quem me conhece é uma proposta de uma pessoa sem empatia, de uma pessoa que desconhece as necessidades da população, enfim. Começo por aí. Tivemos uma vitória importante ontem nessa guerra contra o coronavírus e contra as insanidades proferidas por esse presidente. E veja, com a unidade dos setores diversos e plurais. Isso é importante, isso é importante. Isso me dá uma esperança na humanidade. E eu acho que deve nos dar a todos. Hoje a gente começa com uma notícia muito grave também, né? O Dória, o governador do estado de São Paulo, João Dória, fez e registrou o boletim de ocorrência, porque foi ameaçado de morte por grupos bolsonaristas. É preciso perguntar em alto e bom som, né, se esses filhos do presidente, e aí ontem também tinha aquela história de a renúncia do presidente pela anistia dos seus filhos. Que crimes foram esses cometidos pelos filhos de Jair Bolsonaro para que eles precisem de anistia? Ou será que ele está aí confessando uma eventual corrupção, participação em crimes de sangue, porque já foi aventada pela polícia, né, não por mim, a participação e a ligação da família Bolsonaro com milicianos inclusive que mataram e assassinaram a minha companheira Arielle Franco, sempre presente. Então, que crimes são esses que ele está pedindo anistia, né? Então, são notícias que correm pelos bastidores, mas que a gente já consegue aí montar um quebra-cabeças, né? A gente vê hoje a declaração mais cedo de que o presidente sou eu. Então, na verdade, o Jair Bolsonaro olha para esse cenário de pandemia, de sofrimento da população, de aumento da fome, de aumento do desemprego. Nos Estados Unidos, a gente está falando de um país que tinha pleno emprego e que vai em 15 dias para 12%. Ontem foi anunciado que 3 milhões de pessoas entraram com pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Esse número, previsões aí faladas ontem na Globo News por economistas, deve subir para 12% de desemprego. Até chegar, é possível que se chegue lá nos Estados Unidos em 20% de desemprego, que as pessoas vão começar a morrer, né? As pessoas vão... a gente teve esses casos que me trazem uma indignação tremenda, né? E o presidente, ao causar essa confusão, ao transformar o que deveria ser a sua primeira preocupação, que é combater a pandemia, numa eterna disputa política, numa eterna disputa eleitoral, inclusive, ele basicamente brinca com a vida das pessoas. Ele brinca com a vida das pessoas. Enfim, eu acho que a gente está num momento em que é preciso dizer com clareza, fora Bolsonaro, tá? E as pessoas têm o direito de fazer isso, né? A gente teve aqui o Fora Collor, a gente teve outros exemplos, a gente teve aí o que eu considero que foi um golpe institucional e parlamentar, né? Veja, a Dilma foi impeachmentada por um crime que, se você perguntar para boa parte das pessoas, as pessoas não sabem nem explicar direito por que foi. Por que ela foi impeachmentada? Mas o Jair Bolsonaro, nossa, eu consigo explicar aqui uns 4 ou 5 crimes de responsabilidade que ele cometeu e que ele comete proferindo as incitações de ódio que ele faz contra setores da população, proferindo essa inverdade,
essas mentiras durante um momento em que todo mundo está tentando buscar aí a mínima sensatez, quer dizer, os grandes chefes de banco estão dizendo que não é para se preocupar agora, nesse momento, em aumentar a dívida pública, e o nosso presidente falando que é uma gripezinha e que é para todos voltarem a trabalhar, que para voltar ao estado de normalidade. Ele joga, inclusive, com um aspecto muito triste e cruel, assim, para a população, que é as pessoas vão ficar sem emprego. E é claro que as pessoas ficam aterrorizadas com isso. É claro que isso é uma boa forma de você pegar as pessoas e voltar, e fazê-las voltar a trabalhar, e fazê-las a voltar a se expor a um risco. Até porque as pessoas na periferia das grandes capitais já estão habituadas a lidar com morte, já estão habituadas a lidar com pessoas que morrem por doenças que pessoas que têm acesso a um plano de saúde, por exemplo, não morrem, né? Então, isso eu não julgo de forma alguma as pessoas que estão amedrontadas em saírem em morrerem de fome. Morrerem de fome, quer dizer, as pessoas pensam, eu posso morrer de fome se eu ficar na minha casa, ou eu posso ocorrer um risco aí de 20%, de ser um dos 20% que vai pegar esse coronavírus. A pessoa raciocina e fala, não, eu vou trabalhar, né? É a vida do trabalhador. O trabalhador brasileiro, ele sempre teve que fazer as escolhas pela sua sobrevivência. Preciso deixar claro isso. Agora, infelizmente, a gente vive um cenário político em que cada vez mais o presidente ele compra uma briga que a gente ainda não tem a dimensão exatamente do que pode acontecer com as demais instituições, né? Então a gente tem esse conselho de governadores se reunindo, a gente tem e que estão tomando medidas, na minha opinião, insuficientes, mas sensatas, é preciso que se diga, ou seja, o isolamento social, o distanciamento social no momento correto, as medidas como proibir, é importante que a população saiba disso, estão proibidos os despejos, está a solicitação para que a agência para que as pessoas não sejam mais cobradas por contas de água, contas de luz, isso foi uma outra medida sensata, importante do governo do estado de São Paulo. A aprovação ontem da renda básica foi fundamental para dialogar com essas pessoas que estão nesse desespero. E agora, eu acho que aqui no estado de São Paulo, nos falta, enquanto deputados estaduais, e aí eu quero dialogar com meus colegas que me precederam, que apresentem propostas, porque o que está também em disputa qual é o modelo de combate ao coronavírus? Ou nós estamos falando que tudo bem as pessoas morrerem nas favelas? Porque lá nas favelas não tem conta de água, não tem conta de luz, não tem esgoto, não tem saneamento básico. Tudo bem as pessoas morrerem nos presídios? Tudo bem os servidores públicos ficarem expostos, sem condições de trabalhar, de terem saúde? Tudo bem a gente ter um aumento de casos de violência doméstica em 300%? Tudo bem isso? Ou não? Ou o governador vai aceitar, vai escutar os deputados, inclusive aqueles deputados da oposição, mas que estão aqui junto, né, querendo ir desenvolvendo e elaborando propostas para que a gente consiga enfrentar, para que todos saiam o máximo possível ilesos dessa pandemia no Brasil. Então, nós da nossa mandata já apresentamos 5 projetos de lei. Um destinado às medidas de prevenção de transmissão do coronavírus entre os servidores públicos, um destinado ao sistema penitenciário, outro destinado ao combate, a medidas emergenciais para o combate do aumento da violência doméstica, outro que submete os leitos privados ao interesse público,
Então, os hospitais que têm leitos, né, dos planos de saúde em São Paulo, esses leitos estarem disponíveis, porque nós sabemos que será insuficiente. É importante a construção dos hospitais lá no Pacaembu, lá no AMB, é importante, sem dúvida nenhuma, mas será insuficiente. Isso daí, o relatório da ABIN, que vazou também pela Intercept, que falou em 8 mil mortos no pior cenário em 15 dias, deixou muito claro. Tudo isso vai ser insuficiente. E o quinto projeto de lei, que é basicamente a implementação de um fundo emergencial. Um fundo, para quem não sabe, é uma rubrica, como se você... digamos, uma conta, né? Para talvez tentar deixar um pouco mais claro, que o Estado tem, que ele pode manejar recursos orçamentários para medidas emergenciais para trabalhadores afetados pela crise. E também aqui trouxemos, à luz do que foi aprovado na esfera federal, um projeto de lei que traz para o Estado de São Paulo uma proposta de renda mínima, né? De renda básica, né? Ou mínima, como está se chamando esse projeto que foi aprovado ontem. Né? Mas não só eu, o deputado Caio França, o deputado Altair Moraes, a deputada Alessi Brandão, a deputada Mônica Seixas, o deputado Gianazzi, todos eles apresentaram propostas. E nós até agora queremos saber quando vamos votar os projetos de lei dos deputados. Ou a Alesp sempre teve essa cultura, e à luz da população, né, aos olhos da população, sempre foi um mausoléu, né? Eu já ouvi durante a campanha. É impressionante o desconhecimento que as pessoas têm sobre a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e sobre a importância dela, né? A Assembleia Legislativa, ela tem uma importância muito grande, mas ela vem, historicamente, no último período, ela é, sim, um parlamento que é muito engessado do ponto de vista de colocar, colocar dos legisladores estarem no seu papel e de ter essa dinâmica, como tem a Câmara Municipal, como tem na esfera federal, dos legisladores estarem legislando e aprovando suas propostas, né? A cultura na Assembleia Legislativa é do governador vetar os projetos de lei, todos, a não ser aqueles como a Janaína Pascoal, né, que está alinhada com o governador agora, é público e notório. Então, é preciso mudar essa cultura. Infelizmente, eu não vejo a disponibilidade, a boa vontade do presidente Cauê Macris para fazer isso. Muito pelo contrário, ele mesmo se reivindica como um político mais tradicional, né? Eu não sei exatamente o que ele quer dizer com isso, né? Porque o político tradicional, para mim, é o político que quer fazer lei, né? Que quer ver as leis aprovadas e tal. Então, é muito antidemocrático o regime da Assembleia Legislativa e, mais do que isso, muito engessado. É preciso que o João Dória se mostre, então, já que agora ele está tomando essas medidas, e que bom que está tomando, né, importante, mas então que se mostre um líder que sabe respeitar a sua posição, inclusive, que sabe pautar os projetos de lei, que levemos a voto os projetos de lei dos deputados. E, infelizmente, a gente não vê isso na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É preciso dizer que... Pois não. Quero agradecer a sua participação. A senhora volta em outras oportunidades. Nós vamos seguindo com a programação de prestação de serviço. Até um próximo encontro, deputada. Obrigado.